É com grande alegria que a gente retoma mais uma vez uma aula específica sobre a questão do reino Monera, né, nessa atividade, nesse dia. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o reino Monera, suas características, como que funcionam esses micro-organismos, como eles agem no nosso corpo. A partir desse momento, eu vou estar fazendo aqui a transmissão dos slides para vocês, tá? E vocês vão conhecer um pouquinho das características desses micro-organismos. O reino Monera é constituído basicamente pelas bactérias e cianobactérias, são micro-organismos importantes no processo de decomposição de matéria orgânica, auxiliam inclusive na produção de oxigênio, são as cianobactérias, e também são fixadores de gases, de nitrogênio, principalmente, que auxilia na síntese de proteína. Aqui nessa figura à esquerda, eu tenho um Mycobacterium botulínico, né? O Clostridium botulínico. Essa bactéria, ela está presente principalmente em embalagens amassadas, ela gosta de ambiente na ausência de oxigênio, ali então elas começam a se proliferar, vão produzindo gases, e essas bactérias sintetizam uma toxina, que é chamada de toxina botulínica. Essa toxina botulínica hoje já tem sido extraída para a produção do Botox, né, em tratamentos estéticos, mas também elas podem causar danos à saúde, causa uma doença chamada botulismo, e pode levar à morte, paralisia do sistema respiratório. Aqui à direita, eu tenho uma pessoa segurando uma placa, que a gente chama aqui uma placa de Petri. Essa placa de Petri está repleta de bactérias, que são essas bolinhas que vocês estão vendo na figura. Então, aqui é uma placa que está sendo feita a cultura de bactérias. Geralmente, a gente faz essa cultura de bactérias para poder visualizar melhor o micro-organismo, e também é utilizado esses procedimentos para a gente testar o melhor antibiótico a ser utilizado no tratamento de infecções causadas por bactérias. O reino Monera, então, é constituído, como eu já falei, de bactérias e cianobactérias, são todos organismos procariontes, ou seja, não possuem um núcleo organizado, não têm a membrana nuclear e são todos unicelulares. Alguns podem viver isoladamente ou formando colônias. No seu interior, eles apresentam uma organela, apenas os ribossomos, que vão auxiliar na síntese de proteínas e na própria replicação da bactéria. São revestidos externamente por uma parede celular e possuem membrana plasmática. Além da parede celular, algumas bactérias ainda apresentam uma outra camada acima da parede celular, que ajuda a dar mais proteção, maior resistência a esses micro-organismos. Podem ser heterótrofos ou autótrofos. Podem absorver o alimento do meio ambiente, como os decompositores ou os causadores de doença, parasitas. E aquelas bactérias ou cianobactérias autróficas são as que realizam fotossíntese ou quimiossíntese. Algumas são fixadoras de enxofre, de nitrogênio, de outros produtos, além de algumas fazerem fotossíntese, que vão gerar, então, oxigênio para o ambiente. Aqui temos algumas imagens com formas das bactérias, né, dos diversos tipos de bactérias, e cada uma delas acabam sintetizando um tipo específico de substância. Algumas dessas substâncias são tóxicas, podem causar uma infecção, pode causar um problema na saúde. Outras podem gerar substâncias importantes para o nosso organismo. O nosso corpo é repleto de bactérias, e muitas delas, principalmente as que vivem no trato intestinal, ajudam a digerir os alimentos, ajudam a produzir determinados grupos de vitaminas, como a vitamina K. Então, existem grupos de bactérias que também são muito importantes para manter a nossa qualidade de vida. As bactérias chamadas de lactobacilos, que são fundamentais aí no processo de degradação da lactose do leite, tá? E assim a gente consegue manter uma população dessas bactérias no nosso corpo, mantendo o equilíbrio. Tá? Quando elas também se proliferam demais, pode causar algum dano, algum comprometimento à qualidade de vida da população. Existe um especialista, o Dr. Gram,
O Gram, ele foi o cara que percebeu que os grupos de bactérias podiam ser diferenciados de acordo com a presença de uma cápsula, né, uma membrana gelatinosa. Geralmente essa membrana é rica em fosfolipídios. Essa membrana, em algumas e outras, não apresentavam essa estrutura. Então, para ele, as bactérias que não apresentavam essa camada extra de proteção, fosfolipídios, eram chamadas de gram-positivas. As que apresentavam essa camada a mais, que fazem com que elas se tornem mais resistentes, são chamadas de gram-negativas. Gram desenvolveu uma técnica para a gente poder verificar se a bactéria tinha ou não essa camada adicional de proteção. Essa técnica ficou conhecida como técnica de Gram e consiste basicamente de uso de corantes que são colocados em placas, nas lâminas, a observação em microscopia, coloca-se a secreção, supostamente onde está a bactéria, e inicia-se o processo de coloramento. A coloração é feita basicamente pelo violeta de genciano, o azul de metileno, e também utiliza as fucsinas. O azul de metileno ou violeta de genciana vai dar uma coloração um azul arroxeado para as bactérias, e a fucsina vai dar uma coloração rosa bem clarinha. Quando você inicia o processo de coloração, inicialmente a gente coloca o corante mais escuro. Se a bactéria for gram-positiva, o que vai acontecer? A substância é absorvida pela bactéria, tá? Porque ela não tem uma proteção extra aqui de fosfolipídio, a substância é absorvida, passa pela membrana e atinge o citoplasma. Ele fica retido dentro da bactéria. Se a bactéria for gram-negativa, a substância fica aqui na superfície, porque os fosfolipídios não permitem a percolação desse corante para o interior da célula. Logo em seguida, a gente lava a lâmina com álcool para tirar o excesso do corante. E logo em seguida, a gente aplica o segundo corante, que é a fucsina. Tá? Espera secar e leva para o microscópio. A bactéria que tem o tipo gram-positiva, como ela absorveu o violeta, mesmo tendo sido lavado, o violeta permaneceu no interior da bactéria. Com isso, as bactérias, quando forem observadas no microscópio, vão apresentar uma coloração roxa, escura, enquanto que as bactérias gram-negativas vão continuar com a coloração rosa bem clarinha, porque o corante vai continuar na superfície aqui da parede de fosfolipídios, né, dessa membrana fosfolipídica da bactéria. Então, esse é um dado importante, porque se eu já sei eu tenho uma infecção e que essa infecção é causada por uma bactéria gram-negativa, eu já sei de antemão que eu não posso usar qualquer tipo de antibiótico. Esse é um antibiótico mais potente. Se for uma bactéria gram-positiva, eu posso usar um antibiótico mais fraco. Tá? E assim eu consigo entrar com a medicação correta, evitar que ocorra digamos assim, o uso inadequado desses antibióticos, o que pode causar mais tarde, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, a questão das superbactérias, né? Podem surgir as chamadas superbactérias. Pessoal, do ponto de vista reprodutivo, as bactérias elas são muito rápidas no processo de reprodução. Basicamente, elas se multiplicam através de reprodução assexuada, que pode ser divisão binária ou cisciparidade, né? Pode ser por brotamento ou por gemulação, formação de gemas laterais. Tá? Então, dessa forma, as bactérias se multiplicam. Porém, quando ela faz esse processo de reprodução assexuada, não ocorre troca de material genético, não aumenta a variabilidade genética. Isso não é interessante para a bactéria. A bactéria precisa estar constantemente sofrendo algumas alterações para que ela se torne resistente e, ao mesmo tempo, ela possa se proteger da ação do homem ou do próprio meio, né? Quando a gente usa um antibiótico, a gente está destruindo esse micro-organismo. Então, ela tem que fazer alguma coisa para se proteger. Isso ela faz de forma sexuada. A gente vai mostrar mais adiante para vocês ali como é que funciona. Esse processo de reprodução sexuada na bactéria pode se dar por conjugação, quando duas bactérias se encontram, tá? E aí então, ela vai trocar material genético. O
O material genético, especificamente nesse caso, é os plasmídeos. Mas, Lucivânio, o que são os plasmídeos? Vamos voltar um slide aqui para eu mostrar para vocês o que acontece. As bactérias têm na sua estrutura, basicamente, essa configuração. Na parte externa, algumas delas vão apresentar essas fímbrias, esses filamentos, que vão ajudar a colar a bactéria na membrana. Diferente dos vírus, né? Os vírus precisam entrar na célula para se reproduzir. A bactéria, ela se reproduz sozinha, ela não precisa de uma estrutura de célula para fazer isso. Ela já é uma célula completa. Então, ela por si só consegue se reproduzir. Mas ela gruda na membrana de outras células, começar a ocorrer a proliferação, liberação de toxinas, causar infecção, ou sintetizar algum tipo de substância necessária para o organismo. Então, essas fímbrias são importantes para promover a adesão, a aderência da bactéria. Depois, as bactérias gram-negativas vão ter essa cápsula de fosfolipídios, que vai lhe dar mais proteção, e as demais, todas as outras bactérias, têm uma parede celular rígida, que vai dar um formato específico, como vocês viram as formas lá atrás, e a membrana plasmática, que vai promover a seleção do que deve entrar ou sair dessa célula. Notem que internamente, em volta da membrana, existem essas bolinhas aqui. Isso são enzimas respiratórias. Essas enzimas vão auxiliar na produção de oxigênio, de energia para as bactérias funcionarem e conseguirem se reproduzir. Então, essas enzimas vão auxiliar nesse processo. A membrana pode sofrer pequenos dobramentos, como esse, que a gente chama de mesossomo. O mesossomo é responsável, então, para acumular uma grande quantidade dessas enzimas respiratórias, portanto, ele vai auxiliar nesse processo de respiração. Tá? Além disso, a bactéria possui o material genético dela, o DNA circular. Esse DNA não vem protegido com uma membrana, isso eles são procariontes, né? E, além disso, tem alguns fragmentos desse DNA que nós chamamos de plasmídeos. Tá? Como organelas, a única estrutura presente nas células procariontes são os ribossomos, que fazem a síntese de proteínas. Muito bem. E sendo essas características, agora vocês vão entender bem o que ocorre nesse processo de reprodução sexuada por conjugação. Então, uma bactéria, quando ela une com outra, ela forma uma ponte de conexão, que a gente chama de pelo sexual, ou ponte citoplasmática, e daí, então, em vez dela transmitir o próprio DNA dela para outra, ela transfere um pedaço desse DNA, que é o plasmídio. O plasmídio passa de uma bactéria para outra, e aí, então, essa nova bactéria, essa bactéria adquiriu uma característica extra. Com isso, ela pode se tornar mais resistente. Outro tipo de reprodução interessante, sexuada, é a transdução. O que seria a transdução? É a transmissão de material genético de uma bactéria para outra, utilizando um vírus como vetor. O vírus vai atacar uma célula, injetar o seu material genético, o material genético do vírus vai se acoplar ao material genético da bactéria, e durante o processo de replicação desse vírus, essa informação da bactéria pode ficar junto do material genético do vírus. E aí, quando esse vírus sair dessa célula e for contaminar outra bactéria, ele transfere essa informação genética para outra bactéria, promovendo assim um aumento da resistência bacteriana. Já na transformação, a bactéria absorve o material genético de bactérias que já morreram, né, que foram eliminadas ali pelo organismo. Então, ela absorve esse pedacinho de DNA, incorpora isso na sua informação genética, e dessa forma ela se torna uma bactéria mais forte, mais poderosa, superbactéria. Então, é por isso que a gente precisa ter muito cuidado com os fatores de higiene, evitar que as bactérias entrem em contato umas com as outras, porque nesse processo elas acabam sofrendo o quê? Troca de informações e podem se tornar mais fortes e depois mais complicado para a gente fazer o combate desses micro-organismos. Porque bactéria não é só problema.
As bactérias são micro-organismos de grande interesse econômico, muitas delas são fermentadoras, produzem palhada, iogurtes, que são vendidos e comercializados no mundo inteiro. Tá? Podem ter a utilização médica e também na tecnocientífico, na área técnico-científica. Na agricultura, por exemplo, se utiliza um bacilo, é uma bactéria, o Bacillus thuringiensis. Esse bacilo produz uma toxina, que é a beta-exotoxina, que combate essas larvas que vão se desenvolvendo na agricultura. Então, a bactéria contendo essa toxina, quando é pulverizada na plantação, chega até esses animaizinhos, que causam um grande prejuízo na agricultura. E assim, eles acabam morrendo contaminados por essa toxina. Tá? As bactérias também podem ser utilizadas na produção de alimentos transgênicos, que elas funcionam como vetores. Dificilmente eu consigo retirar o material genético de uma célula, de uma planta, por exemplo, modificá-la e reintroduzir, se não for através de alguns micro-organismos, vírus ou bactérias. Nós não temos ferramentas para entrar dentro da célula com tanta eficiência. Esses micro-organismos ajudam os cientistas a desenvolver essas técnicas. E aí o alimento transgênico acaba tendo uma maior resistência a pragas. Como nós falamos lá no início, né, o Clostridium botulino é uma bactéria que causa o botulismo, mas também a sua toxina botulínica produz o botox, que ajuda a reduzir as marcas de rugas, as marcas de expressão que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Nas cirurgias plásticas utiliza-se muito o botox para isso. O pessoal deve-se ter bastante cuidado com o uso do botox, porque ele paralisa a musculatura e, dependendo da quantidade que você utiliza, você pode perder completamente, digamos assim, a sua expressão facial, tá? Você vai ficar com um rosto estático, sem mobilidade. Então, isso pode causar alguns danos. As bactérias também podem ser utilizadas para a produção de vacinas. Nós temos aí alguns exemplos, como a BCG, que é uma vacina produzida, que é essa que a gente tem no braço, essa marca do braço, né? Essa vacina, ela serve para o controle da tuberculose, uma doença bacteriana. Nós temos também a vacina Tríplice, que combate o tétano, difteria e a coqueluche. As três doenças são causadas por bactérias, tá? Agora, o que a gente faz para combater uma infecção bacteriana? As infecções bacterianas são combatidas através de antibióticos. Os antibióticos são drogas que podem ser produzidas a partir de outros micro-organismos, como bactérias e fungos, e também podem ser produzidos de forma sintética. O que eles fazem? Eles vão atacar determinadas áreas da bactéria, impedindo assim que ela se replique, que ela se reproduza, mate esse micro-organismo. Então, alguns antibióticos simplesmente evitam a proliferação bacteriana, outros matam a bactéria. Então, eles podem ser bacteriostática ou bactericida. A bacteriostática impede a replicação da bactéria, e assim os sintomas não progridem. Já as bactericidas, elas matam o micro-organismo. Tá? Agora, o que a gente precisa ter cuidado é que quando você for tomar antibiótico, ele deve ser sempre prescrito por um médico, o médico vai determinar qual é o melhor antibiótico, por quanto tempo você deve utilizar e com que periodicidade você vai utilizar. Então, o antibiótico, quando ele entra na corrente sanguínea, a concentração da substância tem que ser mantida elevada por algum tempo, para que a gente consiga destruir o maior número dessas bactérias, limpando o seu corpo. Se você tem que tomar um antibiótico de 8 em 8 horas, tem que ser tomado de 8 em 8 horas, porque senão a dose da concentração da substância diminui na corrente sanguínea e, com isso, aquelas bactérias mais fortes continuam se reproduzindo. Aí elas estão se replicando. Com isso, a gente vai estar selecionando as bactérias mais fortes e, possivelmente, com o passar do tempo, esse mesmo antibiótico já não vai surtir efeito, porque você fez um processo de seleção
bactérias mais resistentes. E se você atrasar ainda mais o processo, aquelas bactérias mais fraquinhas vão voltar a se reproduzir novamente. Então, eu preciso usar a substância por determinados dias, não posso atrasar nem adiantar muito o uso do medicamento. De 8 em 8 horas, então eu tenho que fazer o uso de 8 em 8 horas por 5 dias, ou por 7 dias, ou por 15 dias, ou por um dia apenas. Depende muito do tipo de antibiótico e como que ele vai ser administrado. Meus amigos, uma coisa que é importante é que muitas vezes, só de olhar o paciente, ver os sintomas do paciente, nem sempre a gente sabe qual é o tipo de bactéria e muito menos a gente sabe se essa bactéria tem algum tipo de resistência ou não. A melhor forma de a gente saber disso é realizando um exame que nós chamamos de antibiograma, como vocês podem observar aqui na figura. O antibiograma é uma placa de Petri, onde a gente vai espalhar as bactérias nessa placa, no meio de cultura, e adicionar alguns discos. Esses discos aqui, cada um deles com um tipo diferente de antibiótico. E a gente vai analisar esses antibióticos depois de 24, 48 horas. Quando a gente analisa a placa depois de 48 horas e vê que em torno do disco ficou um longo espaço vazio, as bactérias só se reproduziram aqui na borda, significa que esse antibiótico é bem bom, é bastante satisfatório, evitou a proliferação da bactéria. Notem que já esse antibiótico aqui, ó, praticamente ele não teve nenhum tipo de ação contra as bactérias. As bactérias continuaram se reproduzindo até bem próximo do disco. Então, esse antibiótico não serve. Os demais antibióticos parecem ter dado um efeito satisfatório. Então, os que deram menor resultado foi esse e esse aqui, ó. A bactéria chegou bem próximo do disco. Os outros, as bactérias se proliferaram lá na pontinha, onde já não tinha a ação do antibiótico. Então, isso é importantíssimo, para que o médico detecte qual é o melhor antibiótico a ser administrado, evitando, assim, a proliferação de bactérias multiresistentes. Por último, aqui, uma outra questão importante das bactérias é que elas também são fixadoras de nitrogênio. Tá? O nitrogênio é um gás que está na atmosfera, 78% do ar que a gente respira contém nitrogênio. O nitrogênio é importante para a síntese de todas as proteínas do nosso corpo, das plantas, e acontece que, apesar de ter essa grande concentração no ar, nem os animais, nem as plantas conseguem absorver esse nitrogênio por si só. Então, nós, os animais, conseguimos o nitrogênio através do alimento. Tá? Então, quando a gente come uma planta, um animal, a gente adquire proteínas que contêm nitrogênio e aí a gente utiliza na nossa síntese de proteínas. No solo, geralmente a gente vai ter algumas bactérias, chamadas bactérias fixadoras de nitrogênio. Essas bactérias, então, transformam esse nitrogênio atmosférico em nitrogênio orgânico, são chamados de nitratos. Os nitratos são absorvidos pelas raízes das plantas e daí, então, elas crescem e proliferam no ambiente. Quando o animal come a planta, ele adquire esse nitrogênio de forma orgânica. Isso é importantíssimo para o seu desenvolvimento. Além disso, as bactérias são utilizadas em processos químicos, né, produção de acetona, metanol, butanol e outros tipos de álcools, né, propriamente dito. Também é utilizado no tratamento de esgotos por algumas bactérias anaeróbicas que degradam aquela matéria orgânica e diminuem a intoxicação do meio, a contaminação do meio. Então, ela degrada os resíduos orgânicos e promove, então, a reciclagem de lixo, né, produzindo adubos para compostagem. Para encerrar, vamos deixar aqui um questionamento para vocês, né? Superbactérias. O que são essas superbactérias? Como elas surgem? Que medidas podemos tomar para evitar o aparecimento dessas superbactérias? E o tratamento, como que se dá o tratamento dessas superbactérias? Essas perguntas eu vou deixar aí como uma investigação para vocês. Pensem a respeito, busquem alguns materiais específicos que falam sobre superbactérias
tá? Para que vocês conheçam um pouco mais sobre esse assunto e, em um próximo momento, a gente vai voltar a falar sobre isso. Dê um like aí no nosso vídeo, tá? Façam os comentários, se tiver algumas dúvidas, podem mandar as dúvidas, e nós vamos responder da melhor maneira possível, no tempo mais hábil, que vocês precisam aí, né, para obter essas informações. No mais, hoje é só. Um bom dia a todos. Até mais.